mórbida prática de decapitar a cabeça de um inimigo após ele ter sido derrotado e morto em batalha é algo historicamente presente em várias partes do mundo. No século 3 a.C., no Império Chinês, os soldados decepavam a cabeça dos seus inimigos e as amarravam na cintura como uma forma de assustar os oponentes. Na Nova Guiné, uma tribo usava seus machados afiados para arrancar a cabeça dos adversários e assim controlar seus espíritos. Logo após, se alimentavam da carne do oponente. Mas decapitar e encolher a cabeça do inimigo para o tamanho de um punho fechado é algo que era feito somente por uma tribo, a tribo Shuar. Conheça a tribo indígena sul-americana que arrancava a cabeça dos seus inimigos e as encolhia para usar como um talismã. Eu sou o Mike e você está no canal Mike Curioso. A tribo. Por mais bizarro que seja, o encolhimento de cabeças humanas está longe de ser apenas um rumor. O costume era praticado pela tribo Shuar, localizada na região amazônica pertencente ao Equador e ao Peru. No século XVI, os espanhóis tomaram quase em sua totalidade a América do Sul e tiveram de enfrentar a tribo dos Shuaras. Os conquistadores acabaram descobrindo da pior forma possível que os nativos eram ferozes guerreiros e não seria fácil de vencê-los. De acordo com os registros da época, no ano de 1600, algumas tribos se uniram contra o domínio dos espanhóis. Segundo documentos, mais de 25 mil colonos foram mortos durante os brutais ataques. Fazendas foram incendiadas, animais foram massacrados e campos de plantações arruinados. Os Shuaras atacaram com tamanha ferocidade os espanhóis, deixando claro o repúdio que sentiam contra o desejo insaciável dos colonizadores pela busca por ouro. Chegaram até capturar o governador-geral, o obrigando a engolir ouro derretido. A Espanha respondeu enviando soldados equipados com armas superiores, aço e pólvora para combater a tribo, mas combinando táticas de guerrilha e conhecimento amplo do terreno, os Shuaras continuaram vencendo todas as batalhas. Apesar da enorme quantidade de ouro existente no território, os espanhóis foram forçados a recuar diante da enorme resistência da tribo. A tribo Shuar foi o único povo nativo da América do Sul que conseguiu enfrentar e expulsar os conquistadores. O medo que a tribo Shuar inspirou junto com a densa floresta em que habitavam fez com que eles continuassem a viver isolados até o final do século XIX. Pouco se sabia a respeito dos seus costumes, mas já eram suficientemente assustadores. Os Shuaras frequentemente entravam em disputas contra outras tribos para vingar algum membro morto. De acordo com seus costumes, a morte de algum membro exigia uma retaliação, chamada de vingança de sangue. Eles acreditavam que caso não vingassem a morte do membro ou parente morto, o espírito do mesmo voltaria para trazer má sorte para toda a aldeia. Seus ataques contra tribos inimigas eram executados utilizando como suas principais armas os arcos, zarabatanas, facas e as agaias, que é uma lança curta para o arremesso. Suas armas eram extremamente eficazes, todas eram embebidas em venenos paralisantes, extraídos de animais e plantas. Todos os guerreiros da tribo eram especialistas na arte de decapitar com agilidade seus inimigos. Os ataques tinham como objetivo vingar um membro da tribo que havia sido morto, e também voltar com o maior número possível de cabeças. Ao retornarem para a aldeia, davam início ao ritual para criarem o Tsantsa, o encolhimento das cabeças. Tsantsa é o nome dado para as cabeças encolhidas. O ritual se iniciava com um corte transversal na parte de trás da cabeça, através do qual o crânio era removido por inteiro e descartado em algum rio ou então queimado. Os olhos eram então costurados utilizando cipó e a boca fechada com espinhos, pontas de madeira que perfuravam os lábios ou com cipó também. Logo após, a cabeça era mergulhada em um caldeirão com água quente e por lá permanecia por algumas horas. A água tinha que estar numa temperatura certa, ela não poderia chegar ao ponto de ferver, pois isso poderia acabar fazendo com que a pele se partisse. O calor fazia com que a cabeça encolhesse até 1/5 do tamanho original. Os cabelos eram recolocados no topo da cabeça, cujo interior era preenchido com pedras ou areia. Para finalizar, o corte na parte de trás da cabeça era costurado com cipó. O último passo envolvia colocar a cabeça em um forno de carvão, para que ela lentamente endurecesse e ficasse com uma cor mais escura. O encolhimento resultava em alguma distorção da aparência das cabeças, mas de um modo geral, o indivíduo ainda podia ser reconhecido. Os guerreiros da tribo usavam orgulhosamente as cabeças encolhidas em seus cinturões ou em tiras de couro no peito. Quanto mais cabeças um guerreiro mostrava, mais respeitado era pelos membros da tribo. Os Shuaras acreditavam que o espírito do inimigo derrotado permanecia nas cabeças. Aliás, um dos motivos para taparem os orifícios da cabeça era para que o espírito não fugisse. As cabeças eram usadas como um talismã, que supostamente aumentava o poder do guerreiro que a utilizava. Esse poder duraria em torno de 2 anos. Após isso,
a cabeça perdia seu valor para o guerreiro, o que ocasionava na venda ou a troca com algum explorador europeu. Por mais brutal que fossem esses rituais, havia certas regras das quais os guerreiros deveriam seguir rigidamente. Eles não podiam extrair a cabeça de uma criança, de uma mulher e nem de um idoso. O ritual só era permitido se o inimigo eliminado tivesse sido morto em batalha, tendo a chance de se defender. Ele não podia ter ferimentos ou qualquer outra coisa que o deixasse em desvantagem na luta. Caso contrário, o guerreiro vencedor não poderia retirar a cabeça do derrotado. O comércio das cabeças. No final do século XIX, alguns europeus e americanos, após terem ouvido histórias sobre as práticas da tribo Shuar, começaram a comprar cabeças encolhidas como artigos de decoração. Já por volta dos anos 30, os turistas pagavam até $25 por uma cabeça encolhida. Essa quantia, na época, tinha um valor muito mais alto. As tribos logo descobriram que podiam ganhar muito dinheiro com o comércio das tsansas, ou trocá-las por armas de fogo. Todo o valor ritualístico dos antigos guerreiros acabaram indo por água abaixo. Com o aumento de armas de fogo circulando dentro da tribo, as vinganças se tornaram mais comuns, resultando em mais cabeças e maior lucro obtido. O comércio chegou a tal ponto que os Shuaras vendiam as cabeças para os turistas por até $5, ou trocavam por uma caixa de munição. No ano de 1934, o governo do Peru e do Equador aprovaram leis que proibiam o comércio de tsansa, com a intenção de diminuir os massacres que estavam rolando na região. Em 1940, o governo dos Estados Unidos também baniu a importação das cabeças encolhidas. Com a alta procura pelos tsansas e a lei proibindo o comércio dos mesmos, entrou em ação o mercado negro. Tornou-se comum notícias de corpos que eram desenterrados dos cemitérios locais e pessoas que desapareciam enquanto caminhavam pelas ruas. Muitas falsificações também começaram a aparecer. Cabeças encolhidas de cabras, porcos e macacos eram encolhidas e modificadas para aparentarem ser de humanos. Grande parte das cabeças comercializadas durante a década de 40 vinham de Honduras, Panamá e México. A maioria eram feitas de animais, mas entre elas também estavam as cabeças de pessoas que haviam sido assassinadas para alimentarem o mercado. Felizmente, a prática de encolher cabeças foi extinta nos anos 50 pela tribo. Hoje em dia, é possível adquirir um tsansa em alguns mercados, mas todas elas são apenas reproduções artesanais. Mas eu também não descarto a existência dos tsansas reais sendo comercializados. Enquanto houver procura por essas cabeças no mercado negro, com certeza vai ter quem a fabrique também. Comente aqui embaixo se você já conhecia a história das cabeças encolhidas, ou deixe uma sugestão de algum vídeo que gostaria de ver por aqui no canal. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveite para me seguir também no meu Instagram, pois sempre posto nos stories avisando quando tem algum vídeo novo aqui no canal. Caso tenha gostado do vídeo, já deixe um joinha aí para me dar uma força e compartilha com algum amigo ou familiar que também goste desses assuntos. Aqui embaixo vai estar aparecendo mais 2 vídeos para vocês assistirem, então é só clicar em qualquer um deles. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!